E aí, craques, Mr. Barça na área. Hoje vou falar sobre a reunião que o Barça vai fazer com Frenkie de Jong, das novas informações em relação ao Camp Nou e o Montjuïc, da rescisão de contrato do Oriol Romeu e como vai a situação das inscrições. Mas antes queria comentar para vocês que daqui a algumas horas vou soltar um vídeo especial sobre a Bola de Ouro de 2008 até 2024. Foi um conteúdo que preparei com muito cuidado, então já se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para que o YouTube avise para vocês quando for publicado esse vídeo. Fiquem ligados. Sem mais ressalvas, bora para o vídeo. Vou começar falando de Frenkie de Jong, porque o FC Barcelona está trabalhando na sua renovação. Lembrando que o de Jong mudou de representante, e as fontes dizem que o Barça não tinha boa comunicação com o representante anterior. As novas informações apuram que o Barça quer ter uma reunião urgente com o holandês, entendendo que não falta muito para seu contrato acabar e faz parte dos planos de Flick. Eu imagino que o clube provavelmente vai oferecer uma renovação de 4 ou 5 anos. Porém, vão querer reduzir o salário do Frenkie, pois é um dos salários mais altos do elenco, em um contrato completamente fora dos alinhamentos financeiros do clube, pois foi feito na época da anterior presidência do Bartomeu. E o próprio jogador deve assumir sem tanto problema uma correção em seu salário, ou pelo menos é o que espero dele como um dos capitães. Há poucos meses eu fundei esse canal, por esse motivo não teria como vocês saberem a minha opinião sobre temporadas passadas do de Jong. Mas não vou negar que em um certo momento critiquei bastante o rendimento e as atitudes do de Jong, principalmente porque ele chegou gerando uma expectativa muito alta. Quando atuou pelo Ajax, acho que todos víamos um potencial muito grande, até para ser dos melhores em sua posição. E ele teve altos e baixos nas suas primeiras temporadas, e se tinha um jogador que podia render muito mais do que rendia, era o de Jong. Eu nunca vou cobrar a um jogador mediano que seja o melhor do mundo na sua posição, mas eu sabia que o de Jong tem as características e qualidades suficientes para isso, e desde a chegada de Flick, ele respondeu muito bem. E na temporada passada, demonstrou que quando está no seu melhor nível, ele é impressionante. Além de estar mostrando a sua liderança e capacidade tática. Esse Frenkie de Jong, eu quero que renovem sem nenhum tipo de dúvida, e ainda acredito que ele pode melhorar ainda mais. Vou ficar atento nos próximos dias, para ver se temos atualizações em relação a isso. Agora, vou comentar sobre as atualizações dos estádios do Barça. Segundo o Mundo Desportivo, da Espanha, e replicado pela maioria dos meios catalães, afirmam que o Barcelona pode usar o estádio Montjuïc até finais de fevereiro, caso ainda não tiverem voltado ao Camp Nou. Ou seja, o Barça já movimentou seu plano B, caso o Spotify Camp Nou ainda não possa ser usado, e renovou até finais de fevereiro o acordo com o estádio Montjuïc. Isso quer dizer que o Barça iniciaria a Champions League jogando em Montjuïc. A prioridade segue sendo voltar ao Camp Nou o mais rápido possível, porém o Barça já tem outra alternativa caso isso não ocorra. Pois nas regras da Champions, na fase de grupos devem disputar no mesmo estádio os jogos de local. O importante aqui é que o Camp Nou deve estar disponível para as oitavas de final da Champions, pois caso eles iniciem o mata-mata em um estádio, se não estou enganado, não podem mudar de estádio depois. Agora, vou falar do Oriol Romeu, pois as últimas informações dizem que ainda hoje pode ser confirmada a rescisão do seu contrato. O Barça já assumiu que não vão chegar ofertas pelo jogador. Alguns clubes estão interessados, porém não estão dispostos a pagar um valor de transferência para o Barcelona, entendendo que o clube não conta com ele e querem se desfazer do seu salário para facilitar as inscrições que ainda estão pendentes no Barça. O jogador ainda tem contrato por cumprir, mas está disposto a facilitar essa rescisão. O Oriol Romeu, apesar de ter contado com poucas oportunidades, mostrou ser um ótimo profissional e não colocará dificuldades ao clube. Isso vai ser bom para ambas partes, pois ele poderá ir para um clube que ele queira com mais facilidade. E dizem que o Como da Itália é uma das equipes interessadas pelo volante. E as informações indicam que o Barcelona poderia inscrever o Gerard Martin nesse fim de semana, caso aconteça essa rescisão. E para finalizar, vou comentar justamente da situação das inscrições. Nesse momento, Rony Bardghji, Gerard Martin e Chesney
ainda não estão inscritos. A situação do Gerard Martin acabei de comentar, e no vídeo passado comentei que Hansi Flick conta com ele. Em relação ao Szczęsny, estão aguardando a renovação ou préstimo do Iñaki Peña, e quando se resolver a situação dele, o Szczęsny poderá ser inscrito. A intenção com o Iñaki Peña é renovar seu contrato diminuindo seu salário, ou emprestar para se livrar do salário, e assim poder inscrever o Szczęsny. E em relação ao Rony Barguidi, acham que com a saída do Oriol Romeu e com a situação do Iñaki Peña, haverá fundo suficiente para inscrever ele. Mas caso seja preciso, analisariam a saída do Héctor Fort, entendendo que o mercado de transferências está perto de ser encerrado. Devem fazer essas movimentações de forma rápida e eficiente. Vamos aguardar para ver essa situação, e aqui estarei para informar vocês. Até aqui esse vídeo. Se curtiram o vídeo, deixa o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. E deixa nos comentários a sua opinião. E não esqueçam que dentro de poucas horas, vou postar um vídeo exclusivo da Bola de Ouro, que sei que vão gostar. Então fiquem atentos. Obrigado pelo apoio. Um abraço e até a próxima. Visca Barça.